segue cena política, debatendo questões sociais como as ocupações em Belo Horizonte. Hoje, você que é coordenadora lá da Ocupação Esperança, muitas pessoas perguntam, eu perguntaria também, como é que é o dia a dia, como é que é a vida em uma ocupação? Há muita solidariedade entre as pessoas, há no ar sempre o temor de uma invasão, no caso da polícia chegar e tirar todo mundo. Né? Um despejo. Pois morar na ocupação, assim, eu nunca tinha morado em ocupação, né? Até então eu paguei aluguel a minha vida inteira, trabalhava em casa de família, né? Então, assim, eu nunca não sabia o que era ocupação. Mas aí, devido, assim, de uma perda muito grande na minha vida, do meu filho de 15 anos que eu perdi assassinado, então, assim, me obrigou a ir morar na ocupação. Assim, foi assim, tudo que eu consegui lá dentro da ocupação, começando pela solidariedade de todos, né? Fui assim, muito bem acolhida lá pelos vizinhos, por todos. Então, assim, a ocupação para mim... Primeiro te tirou da depressão. Me tirou da depressão, né? E dessa perda difícil. Isso, assim, não esqueci, porque a gente não esquece, a gente que é mãe não esquece, né? Mas, em vez de eu estar me entupindo de remédio hoje, de estar passando psicólogo, a minha terapia é a ocupação. Então, assim, lá eu tô podendo estar fora do aluguel, né? Tá criando meu filho, que é um ambiente bom. Eu tenho um filho de 10 anos, tá assim, um ambiente bom. Então, assim, os vizinhos, as outras crianças brincando. E até mesmo saber que, para ele crescer já sabendo que a gente deve respeitar, né, um ao outro. E na ocupação tem muito disso, de um respeitar o direito do outro, sabe? Um unido junto com o outro. As pessoas pensam que é uma terra de ninguém, não, é uma terra que todo mundo sabe onde está o seu direito, onde começa o do outro. Com certeza. Agora, e esse temor? Tem um temor no ar da polícia chegar, da polícia despejar todo mundo? Sim, sempre? Tem, sempre. Assim, é uma coisa que deixa a gente, assim, muito chateado, né? Porque lá são... Há muita ameaça, assim, constante. A gente tem, assim, lá são 3 ocupações, né? Isidora, Rosa Leão, Esperança e Vitória. Então, assim, na verdade, eu vou até corrigir, não é ocupação. Nós consideramos lá como bairro. 3 bairros. Então, assim, 3 bairros consolidados já, entendeu? Então, assim, tá sempre tendo... Acho que é interessante, né? Falar que é bairro como qualquer outro bairro, né? Isso, mas lá não ser mesmo um bairro. Barroso, se você faz uma visita a Isidora, as outras ocupações que existem em BH, por que a gente insiste em ser bairro? Se você vai a uma cidade na circunvizinhança de Belo Horizonte, você vai encontrar muitas ruas de terra, faltando saneamento básico, faltando energia, mas são... Quando você vai na ocupação, que é o bairro, você vai ver que ela tem rua, tem nome, e tem uma coisa fantástica, que muitas vezes quando um bairro surge, a ocupação dá de 1000 a 0, sabe o que é? Coletividade. Quantos aqui mudam para um bairro e a gente não conhece o vizinho do lado? Depois de uma enchente, uma chuva, alguma coisa assim, a gente pega e se forma como amigos e monta associação, não é assim? Uma segunda etapa? A ocupação não tem isso. Ela pode surgir espontânea e organizada, como o Frei Gilvander disse, mas ela surge junto com o senso de que eu tenho que estar junto com o meu vizinho para preservar a minha casa. Então a ocupação tem, geralmente, creche, tem reunião comunitária, tem assembleia. Me fala, qual é o bairro de Belo Horizonte onde todo sábado você tem uma assembleia para discutir os problemas do bairro? Difícil, né? Ocupação tem. Todo sábado se encontra, discute sobre o lixo, sobre doença, sobre prevenção a doença como dengue. Quem é o local que deu mais testemunho do combate à dengue do que a ocupação da Isidora? Recolher lixo, papel, engradado de cerveja, pneu, coisa que a gente não faz no bairro formal, a gente deixa no nosso quintal a coisa acumular, na ocupação não tem isso. Então a ocupação é tão bonito que vem gente fora conhecer. Estudantes universitários vão lá e ficam encantados. Nossa, que lugar maravilhoso. Só que o estudante chegou lá, mora no bairro nobre. Tem asfalto, tem ônibus, tem etc. Quando ele chega, ele vê uma situação de simplicidade, de pobreza, mas não de penúria. Ninguém passa fome na ocupação. Isso é fantástico. Tem comida para todos. Simples, mas tem para todos. Já fogão de lenha ainda. Olhando, você
você, que é político Sim. do PT, eu estava falando, a gente viu essa votação quando os deputados, depois os senadores, vamos dizer, os parlamentares, jogaram a favor da impunidade, da própria impunidade. Inclusive, aqui em Minas Gerais, todos os deputados do seu partido, PT, votaram a favor dessas medidas, que até, estranhamente, não houve nenhuma exceção. Né? Mesmo o deputado que disputou a prefeitura de Belo Horizonte, Edinaldo Lopes, Luiz Patrus, Ananias, que é um deputado tido como acima dessas questões aí, todos votaram. Como é que o meio político pode ajudar as ocupações a se tornarem bairro, como você coloca aí? Você acha que há uma possibilidade de um apoio concreto da maioria política a uma causa desse tipo? Olha, a dissonância que existe hoje entre o legislador, o executivo e a base, ela é absurda. Isso não acontece só com o legislador, não. Acontece com a prefeitura. Nós estamos crendo que o atual prefeito de Belo Horizonte, aliás, o prefeito que ganhou, o Calil, vai fazer um pacto, que ele já se comprometeu, já teve um verdadeiro pacto com as ocupações, ou seja, não tem despejo, tem urbanização. Uma coisa é colocar promessa de campanha. Sim, outra coisa é colocar na prática. O que a gente percebe hoje é que a política no Brasil repercute uma dissonância entre a realidade do povo e a realidade do parlamento. Por isso, esses momentos de crise que nós estamos vivendo, como a crise atual. Agora, há também por trás disso muito preconceito. Em geral, os políticos olham para as ocupações e para as demandas da sociedade no período eleitoral. Então, no período eleitoral, todos são bons, todos têm a mesma religião, todos são igualitários. Quando vem o dia a dia, isso não acontece. Todos apoio social. Infelizmente. Por quê? Há também preconceito. Se a gente vai nos nossos bairros humildes, a gente encontra preconceito com ocupação. Talvez até um pinguinho de ciúme porque eu não entrei lá, eu não conquistei minha casa, até eu não estava naquela luta. Isso há também. Mas há uma dificuldade em lidar com o pobre. Isso num todo. Eu estou jogando a bandeira do lado religioso, mas num todo nós temos dificuldade em lidar com isso. A gente quer distância, né? Frei, como é que você vê isso, essa luta política? Inclusive colocando, né, sem querer só partir para a crítica, você é representante de uma ala mais progressista da igreja, que está junto à população mais carente, mas o conjunto da Igreja Católica também é dona de grandes latifúndios, é dona de grandes propriedades, e parece que, como um todo, a Igreja Católica não está muito disposta também a se enveredar numa luta dessa. Né? A Igreja Católica era dona de grandes latifúndios. Atualmente, o poder econômico da Igreja Católica, assim como das outras igrejas, está mais na cidade, né, em prédios, universidades, colégios. São grandes propriedades. Então, Barroso, ultimamente eu tenho defendido, na luta aí eu contribuo muito também na formação de novas lideranças e tudo. Eu tenho defendido uma certa formulazinha matemática, que é o seguinte, convidando o povo, vamos utilizar apenas 5% do nosso tempo e das nossas energias, 95% do nosso tempo, da nossa sabedoria, da nossa disposição na política com P maiúscula, que é luta pelo bem comum. Por quê? Hoje, a política partidária, democracia formal, representativa, está apodrecendo. Uma crise federal. 90% dos eleitos hoje, seja vereador, deputado, senadores, 90% não são representantes do povo. São usurpadores do poder, representam os grandes conglomerados econômicos. Então, e aí decorre, por exemplo, agora no último domingo... Você acha que os 10% que sobram seriam suficientes para implementar uma luta dessa? São dignos porque eles reforçam a luta popular verdadeira. Incrementar uma luta. Sim, reforça. Porque aí, por exemplo, no último domingo teve os amarelinhos fizeram manifestação contra a corrupção, querendo a cabeça do Renan Calheiros. Isso não vai nem cosca. A principal injustiça no Brasil hoje não é a corrupção. O povo trabalhador, a classe trabalhadora, que é a classe camponesa, é roubada em 80% do que o povo com suor produz. Apenas 10 a 20% que vai por lado da corrupção. 70% é exploração, é mais-valia, a pessoa produz desse tanto
e ganham um salarinho desse tamanhozinho. Então é uma grande covardia, por exemplo, agora, essa reforma que o ministro da Educação está impondo aí no ensino médio, querendo reduzir a dignidade das pessoas e a capacidade de pensar, querendo cortar filosofia, sociologia e tal. Ele está querendo formar robôs, máquinas vivas para produzir no mercado. Então a raiz da grande injustiça no Brasil é porque nós estamos numa sociedade do capitalismo. O nome é esse, sistema do capeta, que é uma máquina de moer vidas humanas e vidas de toda a biodiversidade. Então nós temos uma opressão de classe, e aí, por exemplo, quando vem os sem terra, ocupam os latifúndios que não cumprem a função social, ou vem os sem casa e ocupam as propriedades abandonadas para lutar por moradia, estão fazendo luta de classes. Quer dizer, a gente precisa superar essa máquina de moer vidas que é o capitalismo. Então não basta só assim, vamos, a corrupção, não. Nós temos que pôr fim na exploração, superexploração. Mas a derrocada do capitalismo, óbvio, que eu saiba, não vai se dar em termos aí de meses, anos, ou nem sei se décadas. O capitalismo está apodrecendo. Sim, tudo bem, mas eu não vou entrar nessa coisa. Eu queria saber no próximo bloco, eu vou ter que fazer um intervalo aqui, como incrementar com os políticos que apoiam a luta que dê a garantia aos que fazem as ocupações hoje, e não numa sistemática, numa possibilidade futura. Cena Política volta já já.